Fala pessoal, no Papo de Aprendiz de hoje, o videocast do Aprendiz 21, nós vamos conversar sobre um tema muito importante: as questões e os grandes desafios da educação pública do Brasil. E para isso nós temos uma convidada super especial, Dagmar Brandão, uma pessoa que tem muita, mas muita experiência sobre o assunto. Então, bora ver? Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Aprendiz, o podcast e o videocast do Aprendiz 21. E hoje nós estamos aqui com Dagmar Brandão Silva. Seja muito bem-vinda, Dag. Obrigada pelo convite, Alberto. É um prazer estar aqui. Olha só, a Dagmar, ela é professora e pedagoga, mas ela é mestre em Ciências Sociais, especialista em Gestão Escolar, Avaliação Educacional e Metodologia do Ensino Superior. Foi secretária de Educação de Montes Claros, sua cidade natal, né? E que em Minas Gerais. Foi secretária adjunta da Educação em Contagem, aqui em Minas Gerais também, diretora do Centro de Formação de Profissionais da Educação de Belo Horizonte e gerente de políticas pedagógicas para a Rede Municipal de Belo Horizonte, onde eu tive a honra de fazer parte da equipe dela. Então isso foi uma grande honra para mim. Hoje ela atua principalmente, entre tantas outras, né? Foi professora, coordenadora, foi diretora de escola, assim como eu. E hoje ela atua aí com temas da educação, principalmente assessorando a educação pública, como governança solidária, gestão educacional, gestão de pessoas, protagonismo comunitário, educação integral e territórios educativos. É isso, Dag? É isso. Parece muito, né? Mas passou tão rápido. Acho que a paixão pela educação faz com que o tempo voa. Então, assim, um tempo, você vai falando e fala, não, parece que foi muito, né? Mas foi na medida. Foi na medida. Assim como o meu, né? Que foram mais de 30 anos na educação, assim como na educação pública, principalmente, e foi muito mais porque toda a minha trajetória foi feita na educação pública. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre educação pública, né? E com relação à educação pública, nós temos vários temas, várias questões que podem ser abordadas e nós vamos começar hoje com relação à questão da garantia para que as pessoas tenham um acesso, mas não só o acesso, mas a uma aprendizagem de qualidade. Como é que você vê hoje esse acesso e essa garantia da qualidade na educação pública? Olha, eu acho que ainda o grande desafio da educação pública é garantir não só o acesso, mas também permanência e aprendizado. Eu penso que acesso a gente avançou muito, né? Quando você pensa nas escolas dos anos 60, que foi a época que nós nascemos, nós não, eu. Eu penso que ainda era uma escola para poucos, né? Era uma escola de elite, era uma escola que selecionava, poucos tinham acesso. Então, de lá para cá, nós andamos muito. Hoje, a gente pode dizer que todos estão dentro da escola. O Estado ele tem a obrigação de garantir escola para todos, né? Se tem alguém de fora, ele tem direito de ir para a escola. Então, a gente avança no acesso, mas nós não avançamos na permanência. E muito menos na aprendizagem. Nós temos esses dois grandes desafios. A equidade ainda é, talvez, o maior desafio da escola pública. Todos na escola aprendendo. E não é aprendendo igualmente. Esse é o grande desafio, né? Porque a escola pública do Brasil hoje, ela é uma escola que tem dentro dela os mais vulneráveis, né? Aqueles que mais necessitam de acolhimento, de proteção e também de formação. A escola ela é o local primeiro de formação, mas ela também é o lugar que cuida e protege, né? A gente sabe disso. E essa escola, ela dá conta de receber, mas nem sempre ela dá conta de que aquele menino permaneça lá na escola. Pela própria trajetória de vida dele, né? Pelo que ele
vem construindo na vida dele, pela estrutura familiar que ele tem, pelo desamparo, pela própria trajetória cruel que ele vive. Muitas vezes a escola não é um lugar que ele acha que é para ele. Né? Ele está lá, mas fica desconfiado, fica um pouco, não dá conta, sai, ou de alguma forma ele é expulso, né, de uma maneira ou de outra. E a aprendizagem, então, mais distante ainda vai ficando desse grupo, porque ele chega com déficit muito grande, ele chega com lacunas muito grandes. E a escola não dá conta de ser a mesma para todos, ou tratar os diferentes de formas diferentes, né? Então, ela precisa produzir equidade, ela precisa produzir educação para todos, oportunidade para todos, mas ela precisa tratar distintamente cada sujeito que está ali dentro. E isso é muito difícil para a nossa escola, né? Isso ainda é um desafio muito grande. Então, eu penso que nós estamos falando de uma escola do século XXI, mas que ainda tem uma organização e tem uma estrutura de um outro século, né? Do século passado, mudou, e ainda com esses desafios postos. E esses desafios, eu acho que são várias as questões que levam a escola a enfrentar esses desafios, mas nós temos desafios como, por exemplo, a formação dos professores, que ela precisa de estar sempre, ser contínua e atualizada, e nós precisamos também de políticas públicas para o monitoramento dessas dificuldades que os alunos têm. Como é que você tem visto essa questão, tanto do monitoramento, né, dessas dificuldades, quanto da formação dos professores? Olha, eu penso que cada vez mais a escola, né, e as redes públicas, elas precisam avançar ao pensar políticas públicas para a educação. Porque é isso que eu disse, né? O desafio de você tratar os diferentes de forma diferente, mas ao mesmo tempo você produzir equidade. Então, esse desafio posto, você precisa pensar que linha de política pública que eu vou seguir, né? O que é que eu vou oferecer, o que é que eu posso tratar aqui nessa minha rede. E aí o monitoramento, eu acho que ele entra com uma eficiência que eu considero muito grande, porque você é preciso que você tenha um olhar específico para cada escola. Não dá também para uma rede tratar todas as escolas da mesma forma. Né? A escola que fica localizada em tal bairro, né, de um índice socioeconômico melhor, talvez tenha um tratamento que precisa ser diferenciado daquela outra que está num lugar de risco, de grande vulnerabilidade, que tem um grupo de estudantes que precisa de mais proteção, de mais cuidado e tudo mais. Então, essas diferenças, elas acontecem com o monitoramento. Né? A escola, a rede, né, a Secretaria de Educação, precisa chegar nessa escola e fazer um diagnóstico. O que é que essa escola, de fato, necessita para que ela saia do lugar que ela está. Né, para que ela dê conta de exercer o seu papel de educação, né, de ser mesmo uma escola que promove o conhecimento. Então, acho que o monitoramento é esse olhar específico para cada escola. E dentro da escola, para cada professor. E dentro de cada sala, para cada estudante. Né? Então, se a gente consegue fazer leitura de rede e dizer, olha, essa escola aqui, ela precisa de pensar algumas atividades, alguns projetos que seja específico dessa localidade, dessa demanda aqui, essa aqui são outros, você poder reconhecer em cada rede, né, quais são as necessidades, eu acho que isso é do monitoramento. E a gente tem uma experiência muito grande de monitoramento, né? Pois é, isso que eu ia te dizer, porque a secretaria, ela precisa investir em um corpo de gestão que consiga fazer esse monitoramento, trazer os dados, né? E a partir desses dados, ação. Sim. Eu penso que eu sempre falo assim, o pior dos mundos é não ter dados. Ainda que esses dados sejam muito ruins, sem né? dúvida. Mas se você tem os dados, você consegue fazer leitura e fazer a intervenção necessária naquele lugar. Eu lembro que em 2009, em Belo Horizonte, a gente ficou muito assustado com que a primeira avaliação
apresenta para a gente, né? Era uma rede que 75% dos estudantes do 9º ano estavam abaixo do básico em matemática. Então, eu penso que aquilo, naquele momento, reconhecer aquela realidade foi um salto quântico ali na rede municipal, porque a gente falou, não, é preciso fazer alguma coisa. Mas a gente só deu conta de fazer porque nós tínhamos os dados na mão, né? A gente aplicou uma avaliação, fez a correção, teve o resultado, e a partir desse resultado, então, vamos ver de que forma que a gente pode intervir. E aí criou-se uma estrutura para isso. E a estrutura do monitoramento tem que ter pessoal, tem que ter recursos humanos, né? Tem que ter formação. Você disse aí da formação. É impensável, não tem jeito de você dizer que uma rede de educação não tenha formação, né? Penso que todos dentro de uma escola aprendem, tanto professor quanto estudante, e em ritmos diferentes, em formas diferentes. Então, não tem jeito de você negar essa possibilidade para o professor. Eu digo sempre que a experiência, ela é formadora, mas você precisa jogar luz nessa experiência, né? Você precisa refletir sobre a experiência, você precisa enxergar o que é que está fazendo. Então, eu penso que a formação, ela é um pouco dessa possibilidade do professor sair do seu exercício ali, cotidiano, diário, e se abstrair um pouco do que ele necessita para ele dar conta do recado, né? Dar conta da rotina. Então, eu acredito muito em formação. E eu acredito na formação que ela é prática. Eu não acredito numa formação puramente teórica. Eu penso que os nossos professores hoje, eles chegam na escola com uma grande formação teórica. Assim, a gente chega um professor de português, ou de matemática, ou de ciência, ou história, ele é doutor no seu conteúdo, né? Ele dá conta da teoria. O que ele nunca dá conta, nunca não, né? Mas assim, o que em geral, maior dificuldade dele, talvez né? a maior dificuldade dele seja exatamente ser professor, dar aula. Exato. Eu acho que tem muita gente que confunde essa questão de você saber sobre um assunto e imaginar que saber sobre um assunto te faz um professor. E a gente percebe, nós que somos da educação, percebemos que há uma diferença muito grande entre você saber ensinar ou, como eu digo aqui, ajudar os alunos a aprender. Sim. Porque muitas vezes o professor fala, olha, eu ensinei, mas o fulano não aprendeu por isso, por aquilo. Então, como é que fica esse ensinamento que ele exercitou ali dentro? Ninguém ensina o que o outro não aprende, né? Exato. Então, não existiu. Não existiu a relação ali ensino-aprendizagem, porque não pode ter um ensino sem aprendizagem. É uma relação que ela está em conjunto. E aí a gente percebe, e é por isso que o nosso espaço que chama Aprendiz 21, porque acreditamos que no século 21, e não só aqui, mas se a gente fala daqui porque é o que nós vivemos agora, todos nós devemos ser aprendizes. Porque o mundo gira cada vez mais rapidamente, as coisas estão acontecendo. A geração que está hoje na sala de aula é muito diferente daquela em que, por exemplo, eu estive quando eu estava sendo alfabetizado. É uma coisa que eu trabalho com as professoras e professores quando eu estou num processo de formação. Então, nós precisamos ajudar os professores e professoras a ensinar melhor para fazer os alunos deste século aprender. Você sabe, Alberto, eu acho que depois da pandemia a gente tem aí um desafio maior ainda. Eu tenho acompanhado algumas redes e eu vejo assim, como a gente está vivendo um tempo e um momento no mundo, né? Não acho que a escola tá fora do mundo. Ela hoje vive os reflexos que o mundo inteiro vive depois da pandemia. E aí eu penso assim, olha, mais do que nunca, a escola precisa hoje de ser um lugar que ela tenha esse olhar humano para a pessoa. Independente de ser estudante, aluno, diretor, coordenador,
todo mundo nesse momento, ele precisa de um olhar mais sensível, porque a gente está reconstruindo os espaços da escola, né? A gente tem uma pesquisa da Unesco que revela que a escola tem um impacto aí de atraso de 10 anos por conta de 3 anos, né? De 2 anos de pandemia. E isso não é à toa, né? Isso não pode ser desconsiderado. As pessoas chegam mais quebradas, as pessoas chegam de uma forma diferente nesse sem retorno. ritmo e com um cansaço diferente, né? Sim. E como que você vê, a gente aproveitando esse momento aí que você tocou sobre esse assunto da questão da pandemia, como é que você vê esse processo, né, falando um pouco mais sobre o pós-pandemia e sobre a alfabetização, que, vamos dizer assim, que é tão fundamental para as crianças, né, e para todos nós? Eu penso que o que mais ficou prejudicado nessa história toda são as crianças que estavam na idade da alfabetização, porque é o pontapé inicial, né? Se ela não sabe ler, e naquele momento da pandemia ela deveria estar sendo alfabetizada, não tem jeito de um pai, de uma mãe que não é alfabetizadora conseguir alfabetizar uma criança. Ou através das tecnologias, né? À distância, é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, quem de fato sofreu esse impacto muito grande foram as crianças de 6, 7 anos, que estavam no momento de ser alfabetizada, né? Que chega aos 9 anos, e a gente tem visto isso nas redes, né? Eu estou em Itabira agora, vi em Montes Claros também a mesma coisa. Como que essas crianças, elas chegam para a escola com 9 anos de idade e não estão alfabetizadas, né? Elas passaram o período todo da pandemia sem a chance de ser alfabetizada, né? Com raríssimas exceções, né? Talvez quem tinha um pouco mais de recurso contratou uma professora particular, mas não é o caso da educação pública como um todo. Não. Então, recuperar esse tempo perdido é o grande desafio hoje da escola, né? Assim, você pensar, olha, como nós vamos ressignificar esses espaços todos? E aí exige de cada rede, de cada escola, de cada sala de aula, de crianças que estão nessa situação, todo um exercício, né? Todo um projeto de educação, todo um projeto de alfabetização. O governo federal soltou recentemente, né, um programa de alfabetização para o Brasil inteiro, mas eu penso que, mais do que isso, cada rede precisa pensar na sua situação. Tem programas muito interessantes aí que eu acompanhei, né? Um programa de reforço escolar de Montes Claros muito interessante, o programa de reforço escolar de Itabira também, e há que se prever outros profissionais para além do professor. Não tem jeito de colocar a carga toda agora em cima do professor, né? Ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de que tenha um reforço para que essa criança possa ter um tempo um pouco maior. Eu acho que aliada a isso, o tempo integral, né, que também chega com uma proposta agora, é fundamental, né, aumentar um pouco esse tempo de permanência da criança na escola. Pois é o que eu ia colocar agora, 2 pontos que você colocou muito importantes que eu vejo aqui. Primeiro, qual que é o papel do tempo integral nessa recuperação, talvez, né? É difícil a gente falar numa recuperação, mas nessa proposta de trazer um pouco mais daquilo que as crianças perderam e toda essa questão que a gente está vivendo, né, de dificuldade socioemocional, de impacto socioemocional que elas tiveram e como é que entram outros profissionais, porque não só as crianças tiveram esse impacto, mas também os professores. Sim. Nós temos visto adoecimento, né, dificuldade, o famoso burnout, né, dos professores em relação ao trabalho, e tudo isso traz um impacto muito grande. Sim. Eu acho que assim, o tempo integral ele chega numa hora muito boa, sabe? Porque considerar que a criança tenha que seja 2 horas a mais por dia, no total uma carga horária de 10 horas na semana, é um tempo de respiro para que a criança possa, inclusive, entender os processos da escola, né? Se ela ficou 2 anos parada, ela retoma nesse ritmo
ainda, né, muito lento, muito sem entender esses processos todos da escola, esses rituais todos que a escola impõe, exige. Então, essa criança ela pode ter um tempo maior, não só para... Não é um massacre da alfabetização, né? Não é 2 horas para ela ficar só sendo alfabetizada, porque também ela não aguentaria, seria muito, né? Assim, eu acho que o tempo integral não é para você fazer mais do mesmo. O tempo integral é para você criar outras metodologias, diversificar o trato com a educação, com a escolaridade, com a forma de dialogar com essa criança. Então, mas eu acho que se você pensa um tempo de 10 horas semanal, dá para fazer muita coisa, né? Dá para você pensar num trabalho de mentoria, ou num trabalho de orientação, ou num projeto de vida, criança por criança, né? De sentar com essa criança, de entender quais são os processos dela, do que ela precisa, o que ela gosta, né? O que de fato movimenta essa criança na aprendizagem, entender um pouco de cada um individualmente. E a partir daí você entender de que forma que você vai alfabetizar. É com um clube de leitura, você pode alfabetizar com jogos, você pode alfabetizar com experiências, de que forma que você vai criar mecanismos de alfabetização que não é que vai distanciar da sala de aula, né? Eu acho que quando você pensa o tempo integral, você pensa em habilidades, competências, as mesmas, né? Mesmo que eu tenha metodologias diferenciadas e eu preciso ter, mas eu vou trabalhar as habilidades necessárias. Então, se nós estamos trabalhando com a alfabetização, dá para trabalhar a alfabetização no tempo integral, ainda que não seja sentadinho dentro de sala de aula, aprendendo que B mais A faz bar, né? Então, assim, eu acho que você estender o tempo e diversificar a metodologia, você tem um ganho real na alfabetização das crianças, nesse momento. Este é o processo chamado correção de fluxo? Ou não? Pode ser também, mas quando a gente pensa em correção de fluxo, só para você ter uma ideia, eu visitei uma rede que eles tinham mais de 80% dos seus estudantes fora da faixa. Então, assim, o que é isso na faixa? Então, um estudante de 6 anos, ele está fazendo o primeiro ano, o de 7 está fazendo o segundo ano, né? O de 8 está fazendo o terceiro ano. Então, se o de 8 está fazendo o primeiro ano, ele tem o fluxo dele não está regulado, né? Então, você precisa pensar de que forma eu vou fazer a correção de fluxo nessa escola, né? Porque o que acontece? Nós temos estudantes de 15 anos não alfabetizados. Nós temos estudantes de 14, de 13 anos que está cursando o que deveria ser para uma criança de 8, de 9 anos. Então, corrigir esse fluxo, dar oportunidade para que esse estudante chegue no tempo certo, né? Garantindo para ele os conhecimentos que são necessários para que ele prossiga a vida escolar dele, isso é um projeto que precisa ser feito agora, pensando pós-pandemia, né? E a escola sempre houve, né, esse tempo de aluno fora de faixa. Então, é preciso criar... Agora ainda mais, né? Agora ainda mais. Então, é preciso criar projetos e programas que possam fazer essa correção. Nós vivemos um programa muito bacana em Belo Horizonte, uma época que fez uma correção grande de estudantes, mesmo antes da pandemia. Eu lembro que em 2009 a gente tinha 16 mil estudantes com mais de 15 anos no ensino fundamental. Então, você pensa, hoje, para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa de ensino médio. Você ficar segurando adolescente dentro da escola do ensino fundamental e ele precisando romper, precisando ir para frente, precisando acessar o ensino médio, para garantir para ele o mundo do trabalho que é necessário, né? Então, a gente cria um programa de correção de fluxo, que foi o Floração. Certo, eu me lembro. Também teve antes um outro, que foi com uma parceria, eu esqueci o nome. Não foi, o Floração foi com essa parceria, o Entrelaçando que a gente fez na secretaria, que era um programa que dava oportunidade para crianças ou adolescentes que estivessem fora da faixa, fora do fluxo, fazer 2 anos em um.
garantindo para ele aquelas competências, aquelas habilidades necessárias para ele seguir no curso dele, né? E isso, em 8 anos, a gente conseguiu tirar quase 14 mil estudantes dessa realidade, né? Então, assim, eu penso que esse é um momento que as redes, elas terão que se debruçar nessa questão, né? Como que nós vamos trabalhar para que nossas crianças tenham a oportunidade de seguir, garantindo que siga de forma competente, né? E como que você vê o professor? Porque muitas vezes o professor que está ali com seus alunos, ele às vezes não tem a dimensão de todo esse processo, mas ele enfrenta no dia a dia dele esse aluno que está fora de faixa, que está quase que discriminado ali dentro da turma também. Pois é. Né? Muitas vezes o professor que está ali dentro da sala de aula e ele está com alunos fora de faixa, né? Às vezes adolescentes junto com crianças, ele vive uma dificuldade muito grande e ele às vezes não tem dimensão de toda a política que o município ou o estado está tentando fazer para que essa situação não aconteça ou ela seja minimizada. Você vê que profissionais que não são da área da educação podem contribuir nesse processo, tanto de ajuda para esses alunos quanto para os professores nessa situação? Olha, acho que tem 2 questões aí. A primeira, assim, o professor precisa de ajuda? Sim. Eu acho que é isso, assim, a situação é complexa, a situação ela não pode ser colocada única e exclusivamente na mão de um profissional para ser o salvador e realizar tudo o que precisa ser feito. Então, o professor, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. Esse é um ponto. O segundo ponto é que professor, né? Que profissional que entra para ajudar esse professor. O Miguel Arroyo, ele tem um livro que chama Imagens Quebradas, que ele fala assim, o tanto que outros profissionais vêm chegando e um pouco mexe com o que é estabelecido dentro da escola, né? A escola, a vida inteira é professor, coordenador, aluno, diretor. Então, se entra um profissional diferente, isso mexe naquilo que está estabelecido, incomoda o professor. Mas que tipo de profissional que eu acho que cabe dentro da escola? E o que é que não está dentro da escola, mas que ainda assim pode ajudar o professor? Certo. Eu penso que o psicólogo, o assistente social, o fonoaudiólogo, eles todos são necessários nesse momento, sabe? Para ajudar a escola e eles são bem-vindos, mas eles não são da educação, eles são da saúde. Né? Então, eu acho que é preciso construir parcerias, né? Quando a gente pensa em redes para fortalecer o trabalho da educação, isso é super necessário, né? A gente precisa estabelecer cada vez mais redes de proteção para as nossas crianças. E para isso, é preciso ter um trabalho intersetorial. Precisa que a prefeitura se abra para a saúde, para fazer esses intercâmbios, né? Assistência social, como que ela pode ajudar, os CRAS. Agora, dentro da escola, sim, pode ter um monitor, pode ter um estagiário, pode ter um agente da própria comunidade ali ajudando, pode ter formas de você criar espaços dentro da própria escola onde você possa dividir essas responsabilidades. De repente, o professor aqui com 30 alunos, ele pode, num determinado momento, dividir a sala com um monitor. O monitor fica ali com os alunos que têm mais desenvoltura ou que está com a aprendizagem mais em dia, fazendo um trabalho específico ali de leitura, e ele fica com aqueles com mais dificuldade. Então, esse tipo de mecanismo, né? de formas de organização dentro de uma escola, elas são necessárias, né? A escola precisa pensar outros profissionais, outros espaços, outros tempos para potencializar, né, o que acontece dentro da sala de aula. É uma questão que é muito colocada hoje em dia também, e eu já conversei com várias pessoas aqui, né, neste mesmo espaço, são pessoas que desenvolvem estratégias de trabalho diferenciadas com seus alunos, né? Ou seja, metodologias, porque infelizmente a gente ainda vê
muitos professores trabalhando com uma metodologia que talvez seja inadequada ao momento que a gente vive hoje. Sim. Né? E muitas vezes não é nem por falta de vontade, mas por desconhecimento mesmo. A vida do professor é muito corrida, às vezes trabalha 2 turnos ou 3. Como é que você vê essa questão do trabalho e da metodologia de trabalho dos professores hoje, principalmente nas redes públicas, que são muito grandes, né? Eu acho que você está falando muito dessa parte das metodologias ativas, da parte de tecnologia, né? Principalmente. Exato. Hoje a gente vê muito colocado essa questão da aprendizagem criativa, das metodologias ativas, da aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas. Sim. Por exemplo, numa conversa que eu estou tendo com professoras que trabalham, né, com alfabetização, por exemplo, a gente faz uma reflexão sobre o processo de alfabetização midiática hoje, porque as crianças todas hoje, elas têm acesso às mídias, né, um celular que envolve aí redes sociais, informações, elas produzem conteúdo, elas recebem conteúdo. Então, por exemplo, diferentemente do meu processo de alfabetização há 53 anos atrás, 54 anos atrás, onde eu tinha acesso a livros e revistas ou jornais, o acesso hoje é muito diferente. Então, a alfabetização, ela, por exemplo, ela precisa ser diferente. Sim. A escola precisa ser diferente. A escola, né? Precisa ser diferente. O mundo mudou, a escola não pode permanecer a mesma. E é, de fato, um desafio muito grande, né? Essa geração, que é a nossa geração, a geração que hoje é o professor da escola, é uma geração que não nasceu com a tecnologia. Então, para nós, ainda há um estranhamento muito grande. Mas eu penso que esse é um momento que, querendo ou não, o mundo colocou isso de uma forma muito... Na pandemia, assim, quando você pensa, poxa, tinha gente que falava assim, esse ano da pandemia, 2000, né, não valeu. E eu dizia assim, gente, esse ano valeu por 2, porque o professor teve que se virar nos 30, né? Ele teve que dar conta, de uma forma ou de outra, de lidar com essas tecnologias que muitas vezes ele não tinha nem acesso, né? E ele teve que aprender e ser professor, né? E lidar com essas possibilidades de dar uma aula remota, de conversar com o estudante, de direcionar todo o trabalho dele a partir das tecnologias. Então, eu penso que esse é um momento que a gente precisa um pouco calçar o sapato dos professores, sabe? Qual é a tecnologia que, de fato, está a serviço do professor, né? Dentro desse universo aí, como que o professor pode ser ajudado neste momento para que ele dê conta de acessar esse universo e colocar esse universo a seu favor, e não como se fosse um trambolho, um empecilho, ou uma questão a mais para ele aprender, para sobrecarregar no trabalho. E esse desafio, eu penso que são desafios das políticas públicas, das redes, que precisam construir possibilidades desse conhecimento chegar até o professor. Ele precisa de formação, ele precisa de escuta, ele precisa de sensibilidades para ele dar conta de falar, eu não sei, né? Eu preciso aprender, isso aqui é difícil, isso aqui eu não entendo. E ele precisa dessa ajuda. Então, acho que esse momento, que é um momento de transição, né? Porque logo chega uma geração aí que isso não é mais problema. Mas ainda né? A nossa geração ainda é problema. Então, penso que isso está centrado na formação. Eu não tenho dúvida, o professor precisa de ajuda para isso. E a tecnologia pode muito, né? A gente percebe claramente, assim, a escola que faz uso verdadeiramente da tecnologia, né? Não é só aquela história que a gente estava um pouco falando, os tablets lá e às vezes nem tem acesso à internet, mas, de fato, aquela escola tem uma boa internet, tem um bom diálogo, uma boa interlocução com as tecnologias. Os meninos aprendem numa velocidade e numa fluidez, né? De uma forma tão mais
significativa, faz tanto sentido para a criança de hoje, para o adolescente de hoje, o uso das tecnologias na sala de aula, que a gente sabe que é possível, né? Tem espaço, precisa, é necessário. Agora, não se faz de uma hora para outra. Não se faz de uma hora para outra e não se faz só com equipamento, né? Não. É preciso fazer um investimento grande em formação. Eu sempre defendi essa ideia da formação continuada do professor e em serviço, né? Eu acho que as redes deveriam garantir isso a todos os professores, principalmente aqueles que têm interesse, né? Porque a gente sabe que alguns têm uma certa resistência, mas eu acredito que aqueles que têm mais interesse... E tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todos. Se tem um grupo que tem interesse, que esse grupo saia na frente. Isso, exatamente isso que eu defendo, que aqueles que têm interesse, que saiam na frente. Eu acredito muito na aprendizagem por pares, né? Depois que um aprende, um pode ajudar o outro. E não acredito que só comprando equipamento realmente possa resolver o problema de qualquer rede, né? Eu acho que serve muito para os números nas eleições, mas serve com pouca efetividade no aprendizado, né, das crianças e dos adolescentes. E muitas professoras e professores ainda colocam uma questão que é sobre essa nova forma de trabalho, né? Aprendizagem por projetos, metodologias ativas. Aí eles falam, bom, mas na hora da avaliação, a avaliação vai ser no sistema tradicional. Você acredita que a avaliação permanece ainda no sistema tradicional e ela é um entrave para uma mudança metodológica no processo de ensino-aprendizagem? Não, eu acredito numa avaliação que ela é formadora. Eu não acredito na avaliação estanque, separada do processo de formação, numa avaliação que é punitiva, numa avaliação que é medida, né? Eu penso que a avaliação é para dizer onde que o aluno está, onde que esse estudante se encontra e o que ele precisa para sair daquele lugar que ele está, né? Então, pensando a avaliação assim, ou que seja das tecnologias ou de qualquer conhecimento, ou de qualquer habilidade, competência que se desenvolva na escola, é uma avaliação que está dentro do processo pedagógico. Ela não é estanque, né? Ela não é separada. Ela é dentro de um processo de formação humana, de formação como um todo, ela está ali para ajudar a entender aquele processo, né? Como que cada aluno pode sair de onde que ele está, o que ele precisa, do que ele necessita. A gente ainda usa muito, né, a avaliação de uma forma que é para punir. Eu vejo muito isso nas redes, né? A gente chega, quando você percebe, tem um monte de criança que não tem média em educação física. Aí você vai perguntar, mas por quê? Porque ele não vem de tênis, aí ele fica fora da sala, né, da quadra, ele não participa. Ou muitas vezes professores e professoras usam a avaliação como um método disciplinar, vamos dizer assim. Né? E não é assim, né? Eu penso assim, do jeito que tem uma matriz de conteúdo, tem que ter uma matriz de avaliação. E essa matriz de avaliação ela tem que corresponder aos conteúdos, né? Aquelas habilidades, aquelas competências que você trabalhou com o estudante. Não adianta você não ter trabalhado e avaliar, ou não adianta você trabalhar e também não avaliar, né? Certo. Trabalhou, precisa saber. Aprendeu, não aprendeu, né? Ficou com déficit, ficou com lacuna, precisa voltar atrás, precisa rever. Então, a avaliação serve para isso. Eu me lembro muito que tinha professores, né, quando eu estudei, e professores que tinham orgulho de dizer que a matéria dele era difícil e poucos passavam, né? Professores... O bom professor era esse, né? Não é? E hoje a gente percebe que exatamente a avaliação, ela diz o contrário. Se tem muitos alunos que não conseguiram chegar à média, eu acho que demonstra que o processo não foi bem, né? Não foi bem, né? E eu acho que a gente precisa realmente mudar um pouco
esse conceito de avaliação e essa avaliação e a turma trazer mais informações para os professores, onde é que está a dificuldade e como ajudá-los. Você vê que quando o professor ele usa da avaliação nesse sentido, o aluno aprende demais com o erro, né? Ele errou, o professor entende por que é que ele errou, né? Qual foi a interpretação que ele fez, por que ele respondeu daquele jeito. Se o professor ele é capaz de sentar com o estudante e perguntar por que é que você respondeu dessa forma, né? Naquela resposta que ele dá para o professor, já tem toda uma construção da elaboração do pensamento dele, né? E aí dá para você fazer uma grande virada a partir daquele entendimento. Mas se o menino erra e fica por isso mesmo, então, que chance que ele vai ter, né? Dag, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo e eu queria que você colocasse aí para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, né, que estão vendo e que estão nos ouvindo, porque nós temos aí no nosso canal do YouTube, do Aprendiz 21, e temos também no Spotify com o Papo de Aprendiz. O que você diz para os professores e professoras que estão aí e com os gestores, principalmente, da educação pública, que estão realmente numa situação de esforço, mas com muita dificuldade, principalmente nesse pós-pandemia? Olha, eu digo sempre que ser professor hoje, ou estar no lugar de gestão, numa rede, é um lugar de muitas possibilidades. Pensa você poder fazer a diferença na vida de uma comunidade inteira. Verdade. No caso de quem está numa rede, à frente de uma rede, você pode fazer a diferença para uma cidade. Então, isso é muito grande, né? Isso não é pouca coisa. Você levantar todos os dias e pensar, olha, hoje eu posso fazer a diferença na vida de uma criança, de um adolescente, de uma família, isso é de uma dignidade, né? Então, eu penso que é difícil, não é fácil, né? O processo todo, não é fácil estar na sala de aula, não é fácil estar na direção de uma escola, não é fácil estar à frente de uma secretaria de educação. Todos esses lugares exigem muito da gente, mas é também um lugar de muitas possibilidades e de muitas realizações, né? Então, olha, o que eu posso dizer para os professores, para todos os profissionais de educação perceba o tanto que é grande esse exercício, né? O tanto que é bonito, o tanto que é apaixonante e todas as possibilidades que você tem na mão de construir cada dia e todos os anos coisas boas, né? Você pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, boa sorte, faça com muito amor, com muita paixão, com muito carinho e claro, né? Nós queremos, isso não quer dizer que a gente não quer ser reconhecido profissionalmente, né? Queremos um bom salário, queremos reconhecimento, queremos tudo isso. Mas, acima de tudo, eu penso que você ter a certeza de que você está fazendo um trabalho que não é pouca coisa, é muita coisa para a vida das pessoas. Então, vamos à luta. Vamos à luta, estudemos sempre, porque no século XXI somos todos aprendizes aí o tempo todo. Sim. Quero agradecer a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo e principalmente agradecer a minha amiga Dag, que me deu uma oportunidade incrível lá na Secretaria de Educação e que hoje está batendo um papo com a gente aqui. Eu que agradeço de estar aqui, de você ter me convidado, adorei. Ai, que bom. É isso aí, Aprendiz 21 por uma educação fora da caixa. Então, o que você achou deste tema? Se você gostou deste vídeo, já deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e siga-nos nas nossas redes sociais, Aprendiz 21 no Instagram, no Facebook e o Papo de Aprendiz no Spotify. Aprendiz 21 por uma educação fora da caixa.